Sexto ano, boa tarde. Vamos iniciar a nossa aula, tá? Hoje nós vamos iniciar um assunto para a segunda avaliação, flexões do substantivo. Quando eu falo de flexões do substantivo, eu falo de gênero, número e grau. O que quer dizer gênero? Masculino e feminino. Número, singular e plural. Grau, aumentativo e diminutivo, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no livro, na página 88. Tem um rodapézinho aqui rosa que fala: será masculino todo substantivo que pode ser precedido por o, os, e uns. E feminino, os que puderem ser introduzidos por a, as, uma e umas. Exemplo: a ou uma caneta, substantivo feminino. O ou um lápis, substantivo masculino. Então, toda vez que você puder colocar antes do substantivo o artigo o, a, os, o as, só voltando um pouco, o que é substantivo, né? Vamos ver primeiro o que é substantivo. Então, o substantivo é a palavra que dá nome aos seres em geral. Tá? E daí, como é para eu saber que uma palavra é substantivo? Se a língua portuguesa, na língua portuguesa existem 10 classes de palavras, né? Nós temos 6 variáveis e 4 invariáveis. Nós temos substantivo, as variáveis: substantivo, artigo, numeral, pronome e verbo. Faltou uma. Vamos voltar. Substantivo, artigo, numeral, pronome e verbo. Faltou uma, são 6. Vamos lá, voltar. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo. Então, são 6 as classes de palavras variáveis. E as invariáveis, quais são? Preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Tá, então nós vamos falar da classe de palavras substantivo. Mas como é para eu saber que eu tenho um substantivo em uma frase? Quando você puder colocar antes dela o artigo definido, o, a, os, as, ou o artigo indefinido, uma, uns e umas, não é? Então, se eu digo a caneta, eu tenho um substantivo caneta. O lápis é um substantivo. Tá? Daí, se eu digo livro, o livro, uma mesa, uma casa, um menino, e assim sucessivamente, né? Então, é fácil de você identificar o substantivo em uma frase. Você só é na sua mente mesmo. Será se eu posso colocar o a, os, as, e uma? Singular ou plural? Se eu puder, a palavra é substantivo. Tá, então aqui diz: a regra geral para a formação do feminino é a troca dos termos, das terminações o e ão por a e ã, ou o acréscimo da terminação a
aos substantivos terminados em R, S e Z. Então, além disso, é importante ficar atento aos substantivos cujo significado varia de acordo com o gênero. Daí, a rádio, estação de rádio. O rádio, aparelho, é um aparelho de rádio. Então, veja bem, quando eu digo a rádio, eu estou falando de uma estação de rádio. O rádio, eu estou falando do aparelho, o rádio, né? É mesmo acontece com a palavra grama, né? O grama. Eu estou falando de quê? Peso, né? Quilograma, peso, quilo. Quando eu digo a grama, eu estou me referindo a relva, capim. E assim existem outras e outras palavras. Há os substantivos que possuem uma única forma para os dois gêneros, como o estudante e a estudante, o dentista e a dentista, né? Então, existe, preste bem atenção, substantivos que possuem uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino, né? Eu não digo, por exemplo, o dentista e a dentista. Não. Apenas eu coloco, como é que eu sei? Apenas através do artigo. A palavra dentista continua o mesmo ou a mesma, né? A mesma coisa acontece com a palavra testemunha. Não existe o testemunho e a testemunha. Nós identificamos se é masculino ou feminino através do artigo, tá? O testemunho e a testemunha. Também tem a palavra vítima, né? A palavra vítima também, não existe o vítimo e a vítima. Nós identificamos quem é masculino e feminino através do artigo o ou a, tá? Um ou uma. Mas isso aí nós vamos ver mais na frente, né? Que são os substantivos, que nós vamos ver os substantivos comum e sobrecomum. Vai ver os epicenos, né? Tudo isso. Tá? Já estou só adiantando aqui um pouco. Tá, então vem o número. O que quer dizer número? Singular e plural, né? Daí sempre o que nós costumamos dizer quando a palavra está no singular ou plural, o que é acrescentado? A letra S, né? Somente a letra S, mas nem em todas as palavras. Então vejamos aqui. Quando está no singular, o substantivo nomeia apenas um ser ou um conjunto de seres, pessoa, comunidade. Quando está no plural, nomeia mais de um ser ou mais de um conjunto de seres, pessoas e comunidades. Em geral, a formação do plural dos substantivos é marcada pelo acréscimo da letra S, em geral. No entanto, há vários substantivos que formam plural de outro modo, dependendo de suas terminações no singular. Veja neste quadro as principais regras de formação do plural. Olha aí as regras que vêm. Palavras terminadas em A, E, I, O e U, forma-se o plural, acrescentando-se a letra S. Exemplo: casas, pés, caquis, livros, baús. Com essa terminação, A, E, I, O e U. Tá, agora vem as palavras
R, Z e N. Olha a terminação das palavras com R, Z e N. Acrescentando eis. Não é mais só a letra S. Já é um conjunto de letras. Eis. Como exemplo, lares, avestruzes e abdômenes. Olha só, gente. Olha só a palavra abdômen, como é que passa para o plural. Não é abdômenes, e sim abdômenes, né? Preste bem atenção. Isso aí são palavras terminadas em R, Z e N. R, Z e N. Tá. Palavras terminadas com S. Acrescentando eis quando oxítonos. Quando é que a palavra é oxítona, hein? Quando é que nós temos uma palavra oxítona? Quando a sílaba tônica dela é a última. O que é sílaba tônica? É a sílaba mais forte da palavra. Como exemplo, nós temos aqui a palavra freguês, que já está no plural, chinês e mês, tá? Então, são palavras oxítonas que terminam em S. Então, acrescenta-se o quê? O E e o S, né? Então, freguês, fregueses, chinês, chineses.